No programa de ontem, nós vimos que o livro do Apocalipse é um livro para ser lido, para ser vivido, para ser estudado. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. E no programa de hoje, 7 bênçãos. 7 bênçãos que vão produzir na gente a verdadeira felicidade. No programa de hoje, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, nosso segundo encontro desta nova temporada em que começamos a estudar o livro do Apocalipse. Eu vou confessar a você que ontem, eu fiquei preocupado assim que a gente pudesse apresentar, porque sempre que a gente fala de Apocalipse, é medo, é o fim do mundo, e o objetivo é... Ontem, eu quis dar esse recado de que vale a pena. Esse é um livro para ser lido, tem mensagens de bênção para a nossa vida. E é o que nós vamos estudar no programa de hoje, as bênçãos que nós encontramos no livro do Apocalipse, que são bênçãos que estão ligadas à nossa vida aqui, mas à nossa vida eterna. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu não sei se você acredita nisso ou não, eu não sei se você lê a Bíblia ou não, mas se você está passando por aqui e você necessita de uma mensagem de esperança, você necessita olhar além, olhar o horizonte, subir acima dos seus problemas, eu quero te convidar. Vem com a gente estudar o livro do Apocalipse. Esse é o programa Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Eu não sei se você analisa os detalhes, mas a gente está com um novo layout, Nossa assinatura do programa é formando alunos através da Bíblia, o GC que aparece aí. Tudo isso foi feito, essa alteração. Obrigado a toda a equipe que se preocupa em sempre oferecer o melhor. Tudo isso é feito para que você tenha sempre o melhor aí, você receba o melhor. Nós procuramos ler, estudar, preparar um bom conteúdo para te apresentar da melhor forma, porque às vezes você pode buscar o conteúdo, mas como você vai apresentar? E a gente quer que a gente tenha um bom conteúdo, uma boa apresentação e facilidades. E vem mais novidade por aí para você que acompanha aqui o programa Escola Bíblica, para você que acompanha Novo Tempo. Não esqueça de pedir o seu material didático da nossa escola, tá? Peça, é gratuito. Se você quer o material físico, é só pedir, você vai receber aí na sua casa. Se você quer pedir o PDF, coloca, se você quer baixar o PDF, aí na hora que você pede, liga para a gente, manda mensagem, é o 12 982 44 44 49, e você vai receber aí o link, aí você acessou, e se você quiser baixar o PDF, baixe o PDF, mas tenha o nosso material. Lembrando a você que nós começamos a lição número 1 e vai, por gentileza, completando cada lição. Na parte final a gente tem algumas perguntinhas. Esse é o processo da aprendizagem, tá? É simples, tá? As perguntas são de múltipla escolha, você escolhe uma delas aqui, tá? E aí você vai preenchendo. No final da temporada, não deixe de enviar para a gente, para você receber o seu certificado. Aqui na Escola Bíblica, nós desejamos que você receba a mensagem da palavra e também o reconhecimento por sua dedicação e pelo seu esforço. Tá bom? Vamos orar a Deus para que
a gente comece mais uma vez suplicando a iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Eu peço. Estamos iniciando o estudo de um livro, que é o livro do Apocalipse, que a gente se aproxime do livro ao estudarmos, com a certeza que aqui a gente tem uma mensagem de esperança. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa, junto com a sua família, você que deseja cada dia mais conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E se você está começando nessa caminhada, se você está começando a estudar a Bíblia, não esqueça, esse é um processo gradativo, é um processo que a gente tem que ter tranquilidade e não é fácil a gente alterar a nossa compreensão de algo que a gente tinha há muito tempo guardado, sabe? Não é simples isso, não é simples. Por isso, tenha muita calma. E se em algum momento a gente falar uma coisa para você que veio assim, de encontro, né? De encontro, né? Chocou com aquilo que você acredita, vá ao texto bíblico, confirma, peça para que o Espírito Santo te dê iluminação. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Ontem eu mencionei, continuamos a lição número 1, né? Contagem regressiva para o futuro, e ontem eu mencionei, só vou recapitular aqui o que a gente estudou ontem, né? No processo de compreensão da Bíblia, as regras de interpretação são importantes, tá? A gente estudou isso. O Espírito Santo é o ser da divindade que nos ajuda na compreensão daquilo que foi escrito. Siga as regras, mas lembre-se, o Espírito Santo vai dar iluminação. E o livro do Apocalipse fala da história cristã, desde os dias de João até a segunda vinda de Jesus. E essa é a forma de interpretação. A gente apresentou 4 formas ontem, mas essa é a forma que mostra a lógica quando lemos o texto bíblico. Não dá para a gente achar, por exemplo, que é só um livro com informações históricas para aquele período, ou é só um livro que apresenta simbologia, não tem nenhuma predição, é só é algo simbólico da luta entre o bem e o mal. Não. Quando a gente estuda a profecia, a gente vê que tem a ver. A gente vê que tem a ver com com a história, aquilo que aconteceu, e tem a ver com aquilo que acontecerá. Por isso, é um livro profético. Sequência, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é importante para a gente ao estudarmos o texto. Quando a gente olha para Jesus Cristo como centro, a gente vê que Ele é aquele que intercede, que oferece salvação, mas é aquele que um dia vai dizer basta para o pecado e para a história de sofrimento nesse mundo. Feliz é aquele que lê, aquele que ouve e guarda o que está no Apocalipse. Eu vou resgatar isso aqui porque é importante. Ouvir e guardar os ensinamentos bíblicos estão ligados. A gente trabalhou um pouquinho isso. Não está desassociado. Dentro da mente bíblica, aquilo que eu faço ou aquilo que eu ouço está associado àquilo que eu faço. E eu quero resgatar o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Aqui é importante para a gente que o Senhor está revelando, e eu mostrei ontem, né? É o Apocalipse, né? A revelação é tirar o véu e vai mostrar que as coisas iriam acontecer. E ele deveria notificar, ou melhor, através do anjo, ele notificou ao seu servo João, e João levaria essa mensagem para as igrejas. E o notificar aqui é mostrar por meio de símbolo. E é o que a gente vê no livro. É a revelação, por isso que é um livro profético. A gente tem uma simbologia e ele mostrou para João através dessa simbologia. E quando estudamos a profecia, precisamos entender essa simbologia. Agora,
O que é importante para a gente no texto é enfatizar que as coisas iriam acontecer. E isso, de alguma forma, né, ecoa, né, com a revelação de Jesus Cristo. O Senhor está mostrando o que vai acontecer. O Senhor está dizendo para João, Deus revelou, Deus mostrou ao Senhor, o Senhor mostrou o anjo mostrou a João aquilo que iria acontecer. E a gente tem aqui a apresentação de quem é Jesus Cristo. E isso é enfatizado durante todo o livro. Disse-me, capítulo 22, verso 6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Na conclusão do livro, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eu lembro do texto de Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor não faria nada sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. Então, o Senhor está mostrando aqui o que vai acontecer. E o que vai acontecer está ligado a quem é Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, a intercessão que Ele faz e a vinda, ou seja, um dia Ele vai dar o seu reino para que a gente viva eternamente. Aquilo que aconteceu lá no Gênesis, o propósito da criação, o jardim, o lugar perfeito, um dia será resgatado para sempre. O Apocalipse é o resgate do plano original, plano que foi interrompido pela escolha e pela queda do homem. Só que durante esse processo de queda, o Senhor salvou, o Senhor continua salvando, e o Senhor um dia salvará definitivamente quando Jesus Cristo voltar a essa terra e a terra for transformada e o mal para sempre será eliminado. Então, reflexões para a gente, estamos falando de algo que vai acontecer. E a gente encontra isso exatamente no livro de Daniel. Nessa parte inicial, eu devo sempre voltar um pouquinho ao livro de Daniel, para você que acompanhou a temporada. A gente tem o livro de Daniel, que é um livro profético do Antigo Testamento, e agora o livro do Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Está lá no capítulo 2. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E aí, ele vai fazer a descrição. Então, começa o livro de Daniel mostrando para Nabucodonosor, através do sonho, que Daniel vai revelar, que o Senhor trouxe revelação, as coisas que iriam acontecer. E aí a gente estudou os grandes reinos que dominariam a terra. O que vai acontecer? Entende? Quando eu vou para a compreensão, para a interpretação do texto, eu tenho a lógica de que o texto está se referindo a momentos históricos, a história do o que aconteceu e o que vai acontecer. É essa a forma correta da interpretação, e eu vou, lógico, usar a simbologia lá no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro, e uma pedra que foi retirada e lançada sem auxílio de mãos, e se destruiu toda a estátua, e ela ia crescendo como um monte, o reino do Senhor Jesus Cristo, que um dia seria estabelecido. Então, de alguma forma, Apocalipse e Daniel estão ligados diretamente aqui. Tá? Vamos ao verso 2 agora, a gente vai ler inicialmente alguns detalhadamente, o qual, deixa eu só voltar no verso 1 aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, agora, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
o qual atestou. A palavra originalmente dá a ideia de testemunha, a transmissão de uma revelação divina. Ele testemunhou, ele deveria ler, apresentar diante das igrejas, e ele vai escrever isso e vai mandar para 7 igrejas esta mensagem. As igrejas deveriam ler esta mensagem. Por isso que o texto diz, feliz é aquele que lê, ele vai ler essa mensagem. Bem-aventurado é aquele que lê. E aqueles que ouvem. O texto dá a ideia de uma comunidade recebendo uma mensagem do Senhor, e alguém está apresentando isso, está lendo essa mensagem. Feliz é aquele que lê, felizes são os que ouvem e guardam. E aí volta o que eu falei, né? Que o ouvir e o guardar está associado dentro da cultura. Na nossa não, né? A gente pode ouvir e dizer assim, só ouvir. Dentro da cultura hebraica, dentro da visão bíblica, ouviu, levou a uma ação, levou à vida. Fica claro isso para você? E eu ontem terminei desafiando a gente a ouvir e a viver o que a palavra apresenta. Então, isso aqui é importante quando a gente vai estudando o texto. Agora, o que é o testemunho de Jesus? A gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente, mas só para ficar claro aqui, Apocalipse 19:10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho são as revelações do Apocalipse, o que o Espírito falou aos profetas. Então, quando a gente estuda a Bíblia, por exemplo, a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 12, só vou abrir uma janelinha aqui, né? E já vou fechar, porque esse aqui é um tema bem interessante para a gente estudar. Aqui, ó, 12:17 de Apocalipse. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui o inimigo de Deus perseguindo aqueles que vão viver nos últimos momentos da história da humanidade. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, eles receberam uma compreensão correta do que é a profecia. O testemunho de Jesus é entender, é o espírito dessa profecia. Aqui, ó. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, eles receberam as revelações do Apocalipse, aquilo que o Espírito falou aos profetas. Então, só para a gente compreender essa parte inicial. E agora, eu quero trazer rapidamente para você, como reflexão para a gente, essas 7 bem-aventuranças, e elas vão na sequência, né? Começam no verso 3, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, que estão na sequência aqui. Só para a gente explicar, né, a palavra originalmente, bem-aventurados, significa feliz, aquele que recebe essa bênção especial, que é profundamente feliz. Não é um feliz de um sentimento exterior, mas é um júbilo interior daqueles que aguardaram por muito tempo a salvação prometida e agora começam a viver o seu cumprimento. E isso é apresentado por Jesus lá no Sermão do Monte e nas bem-aventuranças. Quando Jesus Cristo começa a fazer parte da minha vida, eu começo a viver algo que eu nunca tinha vivido, que eu estava aguardando. E aqui no Apocalipse é a confirmação. Jesus começa a viver na minha vida, eu começo a viver a eternidade, porque eu não olho mais para essa vida, eu começo a visualizar lá na frente, e aqui essas bem-aventuranças são a confirmação disso. Eu agora vou definitivamente viver o que eu estava aguardando. E esse é um processo, esse processo começa hoje na minha vida, quando eu começo a viver com Jesus. Fica claro isso para você? Vamos lá.
rapidamente para essas 7 bem-aventuranças. A primeira eu citei ontem: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas estão, pois o tempo está próximo. Então, feliz, abençoado é aquele que lê, mas é aquele que ouve e guarda. Ele olha para a vida e ele vê que aqui não há esperança. Ele olha para o mundo, para as situações, e talvez você está passando por isso, você está enfrentando isso, e ele percebe que a vida, para ter significado, ela está muito além, sabe? Ela vai muito mais do que o que eu estou pensando aqui. Por isso, a bênção de lermos o livro do Apocalipse, de ouvirmos e como, né, uma coisa ligada à outra, guardarmos isso, vivermos. Segunda bem-aventurança, então ouviam a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa é uma outra, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, quando estudarmos o capítulo 14, mas feliz é aquele que mesmo que durma o sono da morte hoje, ele dormiu crendo no Senhor Jesus. E eu já falei algumas vezes aqui sobre esse tema da morte. Não existe lógica para a existência humana se a gente pensar em 70 ou 80 anos, ou se a gente pensar num processo de uma outra vida, sem eu ter conexões claras com os laços de amor que eu criei aqui. Por isso, quem morre, dorme. Dorme para um dia acordar e ter a vida eterna. Sequência, terceira bem-aventurança para a nossa reflexão: eis que venho como vem o ladrão. E bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós vamos explorar isso, as vestes, a veste que o Senhor Jesus Cristo dá. É a vida, sabe? É o traje, é como eu manifesto. Lembra? Estamos estudando um livro simbólico. Então, é a simbologia do que eu vivo. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que lavou as suas vestes, sua vida, no sangue do Cordeiro. Ou seja, aquele que aceitou o Senhor, aquele que está ligado ao Senhor Jesus, aquele que quer viver com Ele, porque aí ele tem uma vida realmente transformada. Sequência, quarta bem-aventurança. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O grande banquete final, o banquete da salvação, o tema das ceias, o tema da ceia é significativo no texto bíblico. É como se esse é o momento para comemorar definitivamente a vitória, a eternidade. Lembra bem? Quando a gente estuda o Apocalipse, estamos vendo que nossa vida não pode ser uma vida de eterno sofrimento e pecado. Vai precisar uma hora o Senhor dizer basta. E haverá esse momento de celebração daqueles que foram fiéis e aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Esse é o contexto dos 1000 anos. Se a gente volta ao tema da morte, todas as pessoas que morrem hoje dormem. E um dia vão acordar. Como diz o evangelista João, o mesmo autor do Apocalipse. Uns vão acordar para ter a vida eterna e outros vão acordar para a morte eterna. Por isso o texto está dizendo: feliz é aquele, bem-aventurado, abençoado é aquele que acorda na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte. O que é a segunda morte?
é o deixar de existir, a segunda morte não vai atingi-los. Eles vão viver a eternidade. Eles vão reinar, diz o texto na sequência, com Cristo por 1000 anos e depois reinarão a eternidade numa terra que será transformada. Sexta bem-aventurança, eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Viram? O texto diz, feliz é o que ouve, o que lê, o que ouve e o que guarda. E aqui enfatiza, feliz é aquele que guardou, ou seja, é aquele que viveu e testemunhou. Porque foi isso que João fez, testemunhou. E a palavra originalmente de testemunha dá a ideia de mártir. É aquele que em algum momento está sofrendo porque está revelando aquilo que ele aceitou. E é o que acontece com João no contexto do Apocalipse. João está exilado na ilha de Patmos. Esse é o período de extrema perseguição do Império Romano aos cristãos, aqueles que desejavam ser fiéis à palavra. E cada vez eles cresciam mais e mais. Nós vamos estudar isso na sequência, quando a gente estudar a mensagem à segunda igreja do Apocalipse. Ele guardou, ou seja, ele viveu. E ele mostrou para todo mundo aquilo que ele viveu. E ele mostrou porque era a vida, né? Não era um propósito meritório, eu vou fazer isso para... Não, é minha vida. Compartilhar o amor de Jesus é vida, sabe? Às vezes eu tenho que ter métodos intencionais, objetivos. Tenho, está tudo bem. Só que métodos não podem tirar a espontaneidade da vida. Eu vou fazer porque aí o Senhor vai me dar um lugar na eternidade. Não, não. O guardar é viver. Isso a gente tem que fazer todos os dias. A última bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A árvore da vida é o símbolo da eternidade, o alimento para a eternidade. Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, que aceitaram o Senhor. Esses terão a eternidade. Você deseja desfrutar dessas bênçãos? Ser realmente feliz? Leia, reflita. O Senhor deseja nos dar uma vida além daquilo que a gente compreende e de que a gente vive aqui. Isso começa hoje e definitivamente nós viveremos quando o Senhor voltar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Apocalipse deseja dar para a gente essa mensagem de Jesus Cristo proporcionando para a gente a verdadeira razão da existência. Nós queremos aceitar o Senhor nessa hora. Mais uma vez, eu suplico, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos estudando a palavra. Estamos só começando. Deu para perceber quanta mensagem especial a gente tem por aí? Amanhã a gente se encontra. Um abraço.